Olá, que a graça e a paz bendita do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua casa, com a sua família e com todos os seus. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu tenho mais alguns vídeos no YouTube. Se você quiser, entre lá por favor e dê um like e indique para seus amigos também, se for possível, tá bem? Muito bem, hoje eu gostaria de falar algo de maneira até um pouco diferente, porque eu queria falar sobre o dom da infelicidade. As pessoas que constroem a sua própria infelicidade com as suas próprias atitudes, com a maneira que elas próprias procedem. Porque às vezes as pessoas se sentem infelizes, tristes com algumas coisas, e o que elas fazem de um modo geral? Procuram um culpado. Então, se eu estou triste porque eu não estou bem financeiramente, a culpa é do governo que não dá oportunidade. Se nós não estamos conseguindo alcançar algo, nós culpamos alguém porque não quis dar uma oportunidade e muitas outras coisas. Mas Salomão escreveu o livro dos Provérbios. Lá no 15:13 ele escreveu algo que é sensacional. Ele fala que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E eu queria que nós compartilhássemos um pouquinho hoje sobre 3 maneiras que nós podemos ser vistos, ou que você pode ser visto. A primeira maneira é como você pensa que você é. Essa é a primeira maneira. Como você pensa que você é. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana sobre uma ave, a ave chamada curiango. Ela também é conhecida como bacurau. Ela é uma ave de hábitos noturnos, ela de cor pardo-amarela, ela mede cerca de 30 centímetros. Como ela tem as penas muito macias, elas voam silenciosas, como a coruja. Então, durante o dia você não encontra o curiango, você não encontra. Ele está sempre em algum lugar neutro, talvez quieto, mas ele aparece mesmo nas madrugadas. E o que o curiango faz então? Ele não silencia enquanto a madrugada não se vai. Enquanto a noite não parte, ele não silencia. Então ele fica aproveitando a calmaria da noite para soltar os seus cânticos, as suas canções. E se ele estiver em algum lugar e aparece alguma pessoa, algo, e ele adianta um pouco, passa um pouquinho adiante, para novamente, porque ele não quer perder a madrugada. Então ele, com esses hábitos noturnos, ele traz para nós alguns exemplos que você e eu às vezes perdemos noite de sono com preocupações muitas vezes infundadas. Sofremos por algo que ainda poderá acontecer. E segundo os psicólogos, e quase todos concordam, cerca de 80% das coisas pelas quais nós sofremos, que são futuras, 80% em base não acontecem. Ou não acontecem da maneira que nós pensamos. Então o que acontece? Você e eu, nós dominamos um cavalo, nós dominamos até tigre, tem pessoas que criam. Tem pessoas que criam jacaré nas suas casas. Nós dominamos o cão, nós dominamos o gato, dominam-se o elefante. Mas sabe uma coisa interessante? Nós não conseguimos dominar muito bem a nossa mente, o nosso pensamento. Então esse curiango da madrugada, ele vem cantar na minha mente, na sua mente e tira o nosso sono. Então o curiango, ele nos engana, fazendo com que nós pensemos às vezes, curiango imaginário, viu? Que nós temos razão sempre, que nós estamos sempre corretos, que o outro é que está errado, que quem cometeu o erro foi o outro, que nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar aquilo, que nós temos que ter a nossa liberdade, que nós temos que ter a nossa vida. Então esse curiango vem na madrugada, sabe? Então a primeira maneira que você pode ser visto é como você pensa que você é. Talvez você pensa, se alguém te para na rua e pergunta, quem é você? Eu não sei qual a resposta que você daria. Será que você responderia o seu nome? Você responderia um CPF, uma identidade? Mostraria um documento escrito com fotografia? Ou você responderia o nome da sua família? O que será que você responderia? Então o primeiro ponto é esse. Qual é a maneira que você pensa que você é? Como você pensa? Como que você se joga para baixo? Como você pensa que você não é capaz?
Como você pensa que você não tem condição de fazer aquilo que um ou outro fez, um outro fez? Por quê? É a maneira que você pensa que você é. Você pode escolher. O próprio Cristo ensinou para nós que a gente deve fazer, querer para o outro aquilo que nós queremos para nós. Fazer para o outro aquilo que nós queremos que façam para nós. Como você quer que os outros sejam felizes, você também tem que ser. Você tem que escolher o que você quer da vida. Então, como você pensa que você é? Eu fico impressionado com muitas coisas que eu gosto muito de ler, adoro ler. E eu fico impressionado que tem uma passagem muito legal, que alguém chega perto de Jesus e diz para ele assim: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos querem falar contigo. E ele responde assim: mas quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam? Então nós percebemos que nós às vezes esquecemos de perceber quem nós somos. Quem é que nós somos? Nas bodas em Caná, quando Maria chega próximo do seu filho e diz para ele: seu filho, acabou o vinho da festa. O vinho da festa era algo preciosíssimo, uma festa, uma bodas sem vinho, nos dias de hoje nós diríamos que era um mico, né? Pagar uma vergonha. Mas ela chega e diz: filho, acabou o vinho. E ele então olha para a mamãezinha dele e diz assim: mas mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você já imaginou? Na minha mente, na sua mente, nós ocidentais, imaginar um filho falar assim com a mãe? Eu nunca alterei a minha voz para responder minha mãe, nunca, em toda a minha vida, jamais dei uma resposta assim minha mãe. Então aí a gente fica assustado. Por que Jesus respondeu daquela forma? Porque ele sabia quem ele era. Não é como você e eu que às vezes pensamos que nós somos incapazes, que nós não podemos as coisas. João, como ele foi um discípulo de Cristo, quando ele começou a pregar e as pessoas começaram a suspeitar que ele pudesse ser o Cristo, ele falou assim: convém que ele cresça, eu diminua. Então João sabia muito bem quem ele era. Jesus, o Cristo, sabia muito bem quem ele era. Mas nós às vezes não sabemos quem nós somos. Às vezes nós vacilamos em coisas pequenas, coisas desnecessárias. Sabe por quê? Porque o curiango vem, ele empoleira na nossa mente e começa então a entoar suas canções douradas, sabe? São aquelas canções douradas de dor, de sofrimento, de agonia, de angústia, que às vezes nós fica perscrutando a nossa alma. Sabe como que é isso? E ele fica noite afora na minha vida e na sua, enchendo a sua mente, talvez a minha mente, a nossa mente, com coisas que nós nem deveríamos sofrer com ela. As músicas do curiango são só nas madrugadas. À noite, você analise para você ver a diferença de noite e dia. Você vai perceber que as piores coisas acontecem na noite. A noite, em tese, deveria ser para que todos fossem dormir. Era para descansar. Quem dera o mundo inteiro pudesse. Deu na noite, todos fossem dormir. Claro que teria os serviços assistenciais, médicos, etc. Mas me refiro a um modo geral. Todas as pessoas tinham que dormir. A noite é para o descanso. É a hora que o curiango do mal, da infelicidade, do dom da infelicidade vem atormentar a minha vida e a sua vida. Então, primeiro ponto, como você pensa que você é? Se eu te perguntar quem é você, o que será que você me responderia? O segundo ponto sobre o dom da infelicidade é como os outros pensam que você é. Essa é a segunda maneira que nós podemos viver. Eu posso viver, primeiro, como eu penso que eu sou. Segundo, como os outros pensam que eu sou. Como que os outros pensam que você é? Como que os outros pensam que eu sou? Nós temos uma tendência de querer mudar os outros. E sabe de uma coisa? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Uma pessoa tem que mudar, sabe por quê? Pelo sentimento que ela vai ter de mudança. Ela tem que entender que ela precisa ou não. O que ela precisa, onde ela precisa mudar. E nós só aprendemos isso, sabe como? Com sabedoria, com aprendizagem. Nós aprendemos isso, sabe como? Nos relacionamentos. Então, a maneira como os outros pensam que você é, não importa muito, desde que você saiba o primeiro tópico, é como você pensa que você é. As pessoas podem suspeitar, podem especular o que quiserem de mim e de você. Mas o que importa mesmo é o que nós somos. Sabe de uma coisa? Nós somos transformados a partir dos encontros.
dos relacionamentos. Nós queremos, às vezes, espantar as outras pessoas de perto de nós, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos do outro mesmo, nós temos que ser impactado, pelo outro, pelo contato mesmo. Eu aprendo que eu tenho que melhorar quando o outro tem um relacionamento comigo e me faz perceber que eu preciso mudar, que eu preciso fazer algo diferente. Então, nós podemos reparar o seguinte: as pedras, quando as pedras elas estão na nascente dos rios, elas são pontiagudas, cheias de detalhes, cheias de crostas nela, as pedras das nascentes. Se você descer de uma nascente e for caminhando e descer e for andando muito mesmo, você chegando muito lá embaixo, você vai perceber que as pedras são mais lisas, mais trabalhadas. Aí você vai dizer, mas como assim? Se as pedras na nascente, elas estão tão pontiagudas, por que lá embaixo elas estão mais lisas? Sabe por quê? Porque à medida que elas vão descendo o rio, as pedras vão batendo uma nas outras e elas vão se encontrando, e ao longo do trajeto, daquele percurso, as pedras cheias de detalhes, de pontas, de crostas, elas vão se moldando, então elas vão ficando mais lisas. A partir de quê? A partir do encontro. Nós temos necessidade do outro. Você e eu necessitamos do outro. Sabe por quê? Sem o outro, sem os nossos contatos, nós não temos como ter mudanças em nós. Nós temos as pessoas que nos fazem algo e nós interpretamos. Há pessoas boas, pessoas ruins. Não há muito o que dizer de pessoas boas e de pessoas ruins. É a interpretação que nós fazemos das atitudes do outro. Muitas vezes o que o outro faz não é uma atitude tão ruim, mas nós vamos interpretar do nosso jeito e nós trazemos aquilo para nós como negativo. Eu fui gravar um CD, certa ocasião, e eu conheci o rapaz lá do estúdio, foi a primeira vez que lá estive. Quando eu fui entrando, o outro amigo que me levou foi chegando e apertou o interfone. Quando ele atendeu lá, ele disse assim: "Ô negão, abre aí, negão." Eu fiquei um pouco constrangido, falei, poxa, será que esse rapaz tem a pele negra ou será que não? E aí quando nós chegamos lá, o rapaz me atendeu também, e respondeu pro que o chamou lá de fora assim: "E aí, negão?" O outro falou assim: "Bacana, negão, saudade de você, negão." Aí eu olhei meio sem jeito e falei: "Ah, e aí, negão?" Aí ele: "E aí, negão, tá bom?" Então nós éramos dois brancos e um negro, e todos três eram negão. E às vezes você chama uma pessoa de negão e você pode ofender ele. Eu conheci um rapaz de pele escura, um amigo, e o apelido dele era Xuxa. Então às vezes você pode entender, mas isso é ofensa. Se ele é negro vai chamar de Xuxa, mas é uma maneira carinhosa que as pessoas tinham de tratar aquela pessoa. Então você e eu podemos fazer o quê? Entender que nós vamos passar pela vida com outras pessoas, com outros contatos, nós vamos tendo contatos, nós vamos aprendendo umas com as outras. Eu li esses dias, fazendo uma pesquisa na minha pós-graduação, eu estava fazendo uma pesquisa e alguns psicólogos norte-americanos, eles fizeram uma pesquisa, um trabalho com entre 600 e 700 pessoas. O que eles fizeram? Eles deram para essas pessoas um líquido que quando elas sentiam ou tinham um ponto, um motivo, algo que fazia com que elas ficassem felizes, aquele ponto X do cérebro era acionado. Então, com essa medicação, esse produto que foi colocado, você dava uma notícia boa para aquelas pessoas que não sabiam do que se tratava a pesquisa, e a pessoa ficava feliz. Então, quando ela sorria, muito contente, aquele ponto do cérebro era acionado. E eles foram falando: e agora? Como nós vamos definir qual o ponto que é o da maior felicidade? Entre 600 e 700 pessoas, mais ou menos isso. E ao final, então, eles foram pontuando cada momento, cada conversa, cada felicidade, cada notícia boa, cada notícia ruim e tal. Ao final foram apurar. Quem ganhou? Um monge. Um monge. A conclusão que eles chegaram: o monge, de um modo geral, aspas, é pobre. Em termos de bem, de posses financeiros, o monge é pobre, ele não tem nada, ele vive em concentração nas suas espiritualidades, ele vive nos seus jejuns, não é? Então, eles chegaram à conclusão que a felicidade em si não está tão associada ao ter, ao possuir, ao ter, mas sim ao ser. Então eles resolveram fazer uma reunião e chamaram aquele monge e perguntaram para ele. E disseram para eles: mas que interessante, você que é o que menos tinha
o que menos posse tinha, você tem mal troca as suas roupas todas as semanas. E ele disse, mas no momento em que nós estávamos fazendo o teste, eu estava pensando apenas em bondade e respeito com o próximo. Então, eles descobriram que a felicidade não está tão atrelada aos bens. É claro que você e eu precisamos de posse, precisamos de dinheiro, nós temos que pagar conta, temos que fazer compra, temos que comer, não é? Mas eles descobriram que a felicidade não. Por isso que o dom da infelicidade ecoa na minha mente e na sua com as interpretações que nós fazemos da vida. Aí, a partir daí então, analise comigo. Você já deve ter assistido essa série do Chaves. É uma série infantil, mas que os adultos adoram, inclusive eu. Mas é uma série infantil, mas que os adultos assistem com muita frequência. E você começa a analisar aquele povo lá da vila. O seu Madruga é um sem vergonha que não gosta de trabalhar, foge até de arrumar emprego, não quer pagar o aluguel. Você não vê o seu Madruga fazer compra, chegar em casa com coisas boas, não tem uma roupa assim mais nova, sempre mal arrumado. Ele é uma vítima da sociedade. Depois você olha o Kiko. O Kiko tem tudo na sua casa. Ele tem alimentação, tem roupinha limpa, tem a mamãe que o defende, inclusive bate muito no seu Madruga. O Kiko tem tudo, mas o que o Kiko é? Um paspalhão. O Kiko é um bobo. Ele é o bobo da corte. Quando fala, eu estou pensando aqui que é muita idiotice, tem que ser muito idiota para isso ou aquilo. Ele, o que falaram de mim aí? E depois você analisa a Dona Florinda. A Dona Florinda, ela tem uma condição financeira boa, mas a Dona Florinda é revoltada. A Dona Florinda não tem uma maneira de lidar com as pessoas. Fica naquele assunto, daquele relacionamento lá que também nunca tem futuro de nada. Aí depois você chega, por exemplo, no seu Barriga. O seu Barriga é o homem mais rico do programa da Vila. Ele é o dono da Vila, ele recebe os seus dinheiros. Você nunca viu a esposa do seu Barriga. Você não vê o seu Barriga dar uma risada alegre, aquela risada de contentamento. Mal, algumas risadas irônicas que ele faz. Aí de repente você vai e olha o Chaves. O Chaves é o mais pobre, ele não tem família, nem nome. Pergunta o nome do Chaves, quando ele vai falar, meu nome é alguma coisa acontece, nunca fala. Ele é só conhecido por Chaves, é o Chaves do 8. Ele não tem, você nunca viu falar da mãe do Chaves, do pai do Chaves. Ele não tem absolutamente nada, ele fica desesperado para comer um presunto, um pão com presunto, um sanduíche de presunto. Aí, analise comigo agora, se você pegar tudo da vila, você vai descobrir que o Chaves é o mais feliz de todos eles. Então, dizem que após esse trabalho dos psicólogos, um estudioso, ele resolveu abandonar tudo, largar todas as riquezas. Ele saiu de casa com a roupa do corpo e mais uma muda. E ele entrava num determinado lugar, tinha um barril, e ele guardava a sua roupa ali e saía. Depois ele voltava, quando ele ia trocar, ele pegava aquela roupa de novo. Dizem, não posso provar, que o programa do Chaves apareceu após esse estudo. Então aquele barril do Chaves, de ter a mesma roupa sempre e etc, nada mais é do que uma amostra para você e para mim que a felicidade não está atrelada diretamente ao ter, mas sim ao ser. Então, sobre o dom da infelicidade, você e eu que escolhemos quando nós queremos não dormir bem, preocupados com alguma coisa ou com outra, e deixar que o curiango fique cantando as suas canções douradas na nossa mente durante a noite toda, ele só para ao amanhecer. Uma pessoa, quando entra em depressão, ela está ansiosa, ela quer fechar o seu quarto, fechar as cortinas, ela não quer saber de comer, tomar banho, e se for homem não quer raspar a barba, mulher não quer pentear o cabelo, sabe por quê? Porque o curiango não dá um sossego para ela. Então a pessoa passa dias e noites no escuro, com tudo fechado. Sabe por quê? É o dom da infelicidade que o curiango traz para essa vida. Então nós falamos 2 pontos que você pode escolher para viver. Primeiro, como você pensa que você é. Segundo, como os outros pensam que você é. E o terceiro e último. O terceiro e último é o mais interessante, é como Deus sabe que você é. O primeiro é como você pensa que você é. O segundo é como os outros pensam que você é. E o terceiro é como Deus sabe, não pensa, sabe que você é. Deus sabe quem é você, Ele sabe o que você é capaz, Ele sabe o que você pode fazer. Nós ficamos às vezes com sofrimentos, com tristezas, com agonias, com o que os outros pensam, com o que eu acho que eu sou, como o outro vai interpretar, e nós sofremos com isso.
sabe? E eu também sofro, às vezes fico preocupado o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, como que as pessoas vão interpretar isso, como vão interpretar aquilo. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos deixando o dom da infelicidade prevalecer na nossa vida contra o dom da felicidade. Você e eu temos que escolher o que nós queremos, o que nós precisamos para a nossa vida, como que nós queremos viver. Você quer escolher ser feliz, viver a sua vida de paz? Vive a sua vida de paz, ninguém pode tirar de você a sua paz, não. Ninguém pode tirar de você a vontade de ser feliz, a decisão, a escolha que você faz para ser feliz. Ninguém pode tirar isso de você. E muitas pessoas que escolheram ser felizes, elas passaram por dificuldades terríveis, mas ainda assim não abriram mão. Existe um homem chamado Charles Spurgeon, esse homem é do século XIX. Esse homem era um cristão batista. E esse moço, ele fazia 15 sermões, gente, por semana sobre o cristianismo. Ele falava de Cristo 15 vezes por semana. Às vezes nós estamos aí fazendo um vídeo 2, 3, 4 vezes por semana. Ele fazia 15 por semana. Mas sabe de uma coisa? Nem isso o livrou das dores que ele sofria de gotas. Nem isso o livrou de ser um homem obeso e passar dificuldades tomando remédio e, uma vez por outra, caindo até em um hospital. Então o dom da infelicidade está em mim, está em você, nós que escolhemos isso para a nossa vida. Existe uma história interessantíssima sobre Billy Graham. Se você puder, vai ao computador mesmo e digita Billy Graham e vai estudar sobre Billy Graham. Billy Graham foi escolhido o cristão pregador maior do século XX. Você imagina o que é isso? Esse Billy Graham, ele foi o que arrebanhou o maior número de pessoas se tornando cristãs através das suas ministrações. 2,5 milhões de pessoas se renderam à fé em Cristo através de Billy Graham. Mas sabe de uma coisa? Ele tinha um filho que se envolvia com coisas erradas e que não persistiu no cristianismo. Você está vendo? Um grande homem desse rendesse 2,5 milhões de pessoas à sua fé, pela sua maneira de falar, pela sua forma de expressar, e de repente ter um filho que descaminha e que começa a fazer coisas que não condizem com aquela própria palavra que ele pregava. Mandela também é um exemplo sensacional para nós, e também do século XX. Mandela salvou praticamente a África do Sul, mas ele não conseguiu salvar o seu casamento. Sabe? Então ele praticamente ganhou a África do Sul, mas ele perdeu o seu casamento. Então as pessoas enfrentam problemas, dificuldades em todos os âmbitos, em todos os pontos da vida. Você e eu que podemos escolher o que nós queremos para a nossa vida. Se nós queremos ser felizes, meu amigo, você sabe de uma coisa: os bens, eles são bons, eles são importantes. Adquirir bens financeiros maravilhoso, mas desde que você não perca a capacidade de ter um bom coração, de pensar no próximo, de pensar em você e de não desistir dos seus alvos, das suas vontades. O dom da infelicidade é o curiango que traz nas madrugadas, tirando o nosso sono, tirando a nossa paz, tirando o nosso sossego. Então, olha só que paralelo sensacional. Como o dom da infelicidade pode vir através do curiango, do bacural, na madrugada, no meio da noite. O que nós precisamos então? Nós precisamos de luz. Então Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Então, você quer ser feliz? Espante esse curiango da sua vida. Tenha noite de paz com a luz de Cristo na sua vida. Deus te abençoe. Espero que você não desenvolva o dom da infelicidade, mas sim o dom da felicidade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Vai lá no YouTube e dá um like lá que eu vou ficar muito agradecido. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.